Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, graça e paz, graça e paz, graça e paz a vocês que estão aí do lado de lá no YouTube e no Facebook, graça e paz a vocês aqui em Santo André. Vamos orar e agradecer a Deus, porque Paulo disse: em tudo dai graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em tudo te damos graças, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, assim seja, amém. Senhor nosso Pai e nosso Deus, revela a tua palavra nessa noite, manifesta a tua glória. Eu oro como Paulo orou a respeito dos Efésios. Eu oro para que em seu conhecimento o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação. A cada um que vai ouvir e assistir, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E nós sabemos que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sei que tudo podes. Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, seja revelada a cada um dos teus filhos, para a tua glória e para a edificação perfeita de cada um que vai ouvir, assistir e receber essa graça e esse apostolado. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E uma salva de palmas ao Senhor, enquanto eu dou uma regulada no som aqui. Glória a Deus. Raba, Pai. Maravilha. Aleluia. Pode se assentar, ovelhas abençoadas. Glória a Deus por cada um que está aqui. Graça e paz. Graça e paz, graça e paz a você que me assiste pelo nosso site www.graceapostolado.com, a você que me assiste através do YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado. Não tem dois, não tem três. Ministério Graça e Apostolado no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho, compartilha. Fazendo isso, você me ajuda a levar a graça a toda a terra. Você pode também ouvir a nossa Rádio MGA online, através do www.radiomgaonline.com. 24 horas graça, 24 horas apostolado. Então, aonde você estiver na terra, ouça a Rádio MGA online. www.radiomgaonline.com. 24 horas graça, 24 horas apostolado. Graça e paz a todos os grupos de WhatsApp, Grupo MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, MGA Rio de Janeiro, graça e paz, MGA Rio Grande do Sul, graça e paz, São José dos Campos, Caçapava do Sul, Bagé, Capivari do Sul, Manaus, Bahia, graça e paz a todos vocês em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos! Amém. Graça e paz, amém! Vamos ao apostolado de hoje, porque o relógio não para, já passou, já está correndo. Entendendo Romanos 7, Bíblia, papel e caneta. O livro de Romanos é um livro muito rico em revelação da graça de Deus em Cristo. O projeto é entender todo o livro de Romanos, só que não de uma forma formal, mas segundo o Espírito Santo. Por isso que ele não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, entendendo Romanos segundo o Espírito Santo. Hoje ele quer que eu fale sobre o capítulo 7. Então, quando vai falar sobre o capítulo 1? Não sei. Capítulo 2 também não sei. E o capítulo 15? Não sei. E o 3 também não sei. Então, hoje entendendo Romanos 7, tá? Por direção do Espírito Santo. Bíblia, papel
e caneta, porque se estiver escrito, Romanos 7, vamos lá que o relógio não para, Romanos 7, verso 1, tema de hoje, entendendo Romanos 7, Bíblia, papel e caneta que vai vir revelação, hein? Romanos 7, verso 1, Paulo falando, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vocês não sabem disso? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Verso 2, sublinha. Por exemplo, agora Paulo vai fazer uma comparação. Sublinha aí. Eu já expliquei, já ensinei há muito tempo, eu venho falando que a Bíblia é uma palavra profética, né? E na Bíblia tem uma palavra profética, ou seja, você vai encontrar em toda a Bíblia, não só aqui onde eu estou lendo, mas em toda a Bíblia você vai encontrar alguém dizendo algo querendo falar outra coisa, né? Isso é profético. Ou alguém fazendo comparações, né? Ezequiel 17, verso 2, Deus disse, fale com o meu povo através de parábolas, propõe uma alegoria, uma comparação. É o que Paulo vai fazer aqui agora. Então, pelo que eu estou entendendo, o Paulo que conhecia já as Escrituras, Ezequiel 17 é a Escritura. Então, Paulo vai fazer comparações, lembrando do que Deus disse, fale com o meu povo através de parábolas, fazendo comparações. Olha a comparação que Paulo vai fazer. Romanos 7, 1, vocês não sabem que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Ou seja, aí ele fez uma comparação, a mulher que está sujeita ao marido, olha lá, ele estava falando da lei e o homem. Verso 1, vocês não sabem que a lei tem domínio sobre o homem? O Paulo, não estou entendendo. Aí ele falou, por exemplo, verso 2, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Que lei? A lei da terra, do cartório, né? Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Conseguiu entender o verso 2? Romanos 7, 2, ó. A mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, ela está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Está certo ou não está certo? Porque se o marido morreu, ela está como? Livre. Você não acha que Paulo está falando de marido e de mulher, né? Você está percebendo? O Ezequiel 17, vamos lá em Ezequiel 17. Vai rapidinho lá. 1 minuto no máximo, hein? Ezequiel já cheio, olha lá. Ezequiel 17. Verso 2. 30 segundos. Ezequiel 17, marca aí na sua Bíblia. Ezequiel 17, 2. Filho do homem, propõe uma alegoria. Usa de uma parábola. É o que Paulo está fazendo. É o que Jesus fez várias vezes. Parábola do rico e o Lázaro, parábola do juiz, parábola da viúva, parábola dos 2 talentos. O que Jesus fazia? Parábola, comparações. Então, tudo isso aí firmado em Ezequiel 17, 2. Propõe, sublinha aí, ó, propõe uma alegoria, usa de uma parábola para com o meu povo, ou na letra para com a casa de Israel. Então, Paulo usou o quê? Uma comparação. Romanos 7, 2, a mulher, circule na sua Bíblia, diga comigo, a mulher. Olha lá, ó. A mulher, provando que na Bíblia, ou a Bíblia, é uma palavra profética. A Bíblia é um livro profético, isso aqui é inegável. Teve um homem aí do Rio de Janeiro que disse que a Bíblia não é um livro profético, ele não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando, por quê? Romanos 7, 2, eu posso ler a Bíblia o dia inteiro que eu vou te mostrar palavras proféticas, inspiradas, que só se entende por revelação. Olha aqui uma palavra profética de Romanos 7, 2. A mulher que está sujeita ao marido. Circule aí, ó, marido. Marido. Então, Paulo mostrou 2 sujeitos. A mulher e o marido. Isso na letra. Como é que eu sei que é uma palavra profética? Ou seja, uma palavra dita por um profeta. Como é que eu sei? Porque, na verdade, ele não está falando de uma mulher e de um marido. Amém?
Você vai ver do que Paulo está falando. Ele está apenas fazendo uma comparação, usando uma parábola. Então, se Paulo está fazendo uma comparação, se Paulo está usando uma parábola, então logo é uma palavra profética. Só não é palavra profética se Paulo falar mulher é mulher mesmo e marido é marido mesmo. Aí não é profético. Que não é o caso aqui. A mulher aqui, Paulo está se referindo à igreja. E o marido aqui, a Moisés, ou à lei. Então é profético. Ou seja, ele está falando algo a respeito de outra coisa, em um nível acima. Por isso que Jesus disse, vamos lá em Marcos 4. Deixa o Romanos 7 aberto. Vá lá em Marcos 4. Por que, escreva no seu caderno aí, ó, por que falar de um modo profético? Digam comigo, por que falar de um modo profético? Vamos ver por quê. Jesus falou em Marcos 4. Veja Marcos 4. Quem já achou, diga amém. Marcos 4:11. Olha lá, ó. Por que falar de um modo profético? Alguém pode ficar irritado, né? Mas por que Deus fala de um modo profético? Tem coisa que eu não entendo. O rei de Tiro, por exemplo. Eu estava lendo o rei de Tiro em casa. Para mim, o rei de Tiro é rei de Tiro mesmo. Um homem que viveu na cidade de Tiro e que morreu e acabou. Pô, irmão, você acredita mesmo que Deus, lá no céu, está preocupado só com um homem que morou em Tiro? Tem homem que mora em Santo André, tem homem que mora na Bahia, tem homem que mora no Japão, tem homem que mora nos Estados Unidos. Você acha que Deus estava preocupado só com um homem que morava em Tiro? Deus sempre falou e fala de um modo profético. Está claro ou não está clara essa frase para vocês? É uma frase que vocês não podem esquecer nunca. Porque se você não considerar que a Bíblia é um livro profético, você vai morrer sem entender ela. E o pior, você vai tirar o espiritual de uma palavra que é espiritual. Porque é a palavra de alguém que é espírito. Deus é o quê? Deus é espírito. Se você não crê, ou se você não entender que a palavra de Deus é uma palavra profética, vai ficar como o gibi do Maurício de Souza, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a revista Veja, que não é profética. Você pega uma revista Veja, não é profética. Você pega a revista Tititi, você pega o jornal Estado de São Paulo, não é profético. Está falando do prefeito, está falando do governador, está falando do Brasil, está falando do mundo, mas não é profético. Agora, você vai ler a Bíblia, você não pode comparar a Bíblia, que tem a palavra de Deus, com um jornal, com uma revista. Quem consegue entender? Só para que você entenda que a Bíblia é um livro profético. Por quê? A maior prova por que é profético. Porque ela fala de alguém que você não vê. E esse que você não vê é Deus. E Deus é o quê? João 4:24. Deus é espírito. Como é que você vai entender algo de um espírito que você não vê? Se não for de um modo espiritual ou profético. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo, para que possamos entender a palavra dele. Está claro ou não está claro? Vamos esquentar as mãos aí? Diga assim: Deus me deu o seu Espírito para que eu entenda a palavra dele, para que eu entenda ele. Se você não tivesse o Espírito, como que você ia entender ele? Se você não tivesse o Espírito, como que você ia sentir ele? Se você não tivesse o Espírito, como que você ia entender a palavra dele? Por isso, Marcos 4:11, Jesus disse: a voz, é bom que você circule o a voz. Circule a voz. Marcos 4:11. A vós é dado saber os mistérios da onde? Mistério da onde? Mistério do Estado de São Paulo? Mistério do Brasil? Mistério da Alemanha? O que me interessa o mistério da Inglaterra? O mistério da China, do Japão? O mistério da terra? Não, a Bíblia, ela até fala da terra, mas ela é uma palavra celestial. Ela fala de coisas carnais, mas ela é uma palavra espiritual. Então, a vós é dado saber os mistérios da onde? Diga, do reino de Deus. Sublinha, mas aos que estão de fora. Sublinha aí, ó. Mas aos que estão de fora. Para aí. Marcos 4:11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A vós é um sujeito oculto. Está claro? A vós. Vós quem?
Sujeito oculto indeterminado. Vós quem? Vós, Marcos. Vós, Marcos, João, Ronaldo, Maria. Aí é sujeito determinado. Mas a vós quem? Então nós sabemos que esse vós, olha como que é um livro profético. Esse vós diz respeito às ovelhas. Só tem ovelha e bode. Mateus 25, verso 33. As ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Vós quem só tem dois? Está claro ou não está claro? Então, Marcos 4,11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora. Alô, se só tem dois. Mateus 25, 33. Ovelhas do lado direito, bodes do lado esquerdo. Se às ovelhas é dado saber os mistérios do reino de Deus, esse a vós que estão de fora, quem são? Os bodes. Está claro ou não está claro? Porque não tem uma terceira semente. Só duas sementes. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem como? Por parábola. Para aí. Mas o Ezequiel 17 não mandou falar por parábola? Mandou. Então por que os que estão de fora se fala por parábola? Por quê? Verso 12. Para que vendo vejam e não percebam. Mas Deus não quer que percebe? Não. Mas ele não quer que percebe, irmão. Ele pode não querer que percebe? Ele é Deus. Tá só te lembrando que ele é Deus. Mas por que ele não quer? Mas como assim? Aos que estão de fora, aos que não são ovelhas, aos que não foram escolhidos, eles podem até ouvir, podem assistir, mas vão ver, verso 12, e não vão perceber, vão ouvir e não vai entender. Por quê? Sublinha, para que não se convertam. É a primeira vez que eu li isso, hein? Filho de pastor. Não, peraí. Para que não se converta. Não, tem coisa errada aqui. Eu vou pegar outra Bíblia. Aí eu fui pegar outra Bíblia. Para que não se converta. Não, vou pegar outra Bíblia. Para que não se converta. E nisso já foram 53 Bíblias. E todas dizem para que não se converta. Mas me ensinaram o que, Ana Batista? Que Deus quer que todos se convertem. Não é? Aí eu fui ler Marcos 4,12. Para que não se convertam. Eu vou ler de novo. Marcos 4,11. Disse Jesus: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam. E pior, hein? Ou se é que eu posso falar pior? Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quer dizer, não era para ser perdoado os pecados. Não entendam. Olha lá. Vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam, não entendam. Por quê? Para que não se convertam. Esse para é o propósito de Deus. Diga comigo, qual o propósito de Deus para com os bodes? Um dos propósitos, afora terem nascidos para a perdição, Romanos 9:22, Deus não quer que eles se convertam. Alô, alguém tem algum problema com o que está escrito aqui? Porque de repente, onde se viu falar isso? Estou lendo Marcos 4,12. Tem gente que fica bravo. O homem me falou esses dias, se a salvação então é pela graça. Efésios 2,8. Mas se for assim, mas não está escrito em Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. O cara ficou bravo pra caramba. Ele ficou bravo porque a salvação é pela graça. Mateus 20, Jesus mandou ir para a vinha várias pessoas. Um foi de manhã, quando chegou à tarde recebeu um denário. Outro foi meio-dia, quando chegou à tarde recebeu um denário. O outro foi faltando só 1 hora. Foi e recebeu um denário também. O cara ficou louco. O Senhor deu para ele igualzinho para nós. Estamos aqui desde manhã no sol, no frio. Acordei 4:30 da manhã. Esse cara chegou agora e vai receber igual nós. Querendo dar bronca em Jesus. Ele falou assim, amigo, não te faça injustiça. Mateus 20. Eu não te dei o combinado? Eu não ia falar que eu te dar um. Então está aqui. Ou é mal aos seus olhos porque eu sou bom? Tomar uma dessa, hein? Olha o que Jesus diz para ele. Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Eu quis dar a este tanto quanto eu dei a ti. Quem está entendendo? Ou seja, eu quis salvar esse. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Deem glória a Deus.
mas Romanos 9, 22 diz que são vasos da ira, preparados para a perdição. E qual o problema? Qual o problema? Onde se viu? Onde se viu? Só você ler a Bíblia. Eu, filho de pastor tradicional, quando eu me dei de cara com Marcos 4, 11 e 12, eu tive que ficar quietinho e falar, tá bom, Senhor, se tiver escrito, eu creio. Eu não tenho que debater com Deus. Eu tenho que aceitar como Ele fez. Ele fez assim, está feito assim. E qual o problema? Mas quer dizer então que tem gente que não vai ser salvo? Sim, e aí? Mas o que, irmão? É o que está escrito. Não pode. Não pode o quê? Mas se Deus então... já estudei Romanos 9, hein? Há injustiça da parte de Deus? Já estudei aqui entendendo Romanos 9. Lembra dos dois lá, Jacó e Esaú? Romanos 9, 11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Deus disse, amei a Jacó e odiei Esaú. Qual o problema? Você vai entrar numas com Deus de falar que ele está errado? Quem está entendendo? Você vê que os evangélicos não respeitam Deus. A verdade é essa. Os evangélicos cantam, tu és soberano, mas não respeita Deus. Quando a Bíblia chega em Marcos 4,12, para que não se convertam e sejam perdoados. Mas então o senhor não quer? Eu não quis. Tudo bem? Não, eu não quis. Mas o pastor lá disse. Jesus fala, o que ele disse eu não sei. Eu sei que eu não quis que eles fossem perdoados. Eu não quis que eles entendessem. Eu não quis que eles se convertessem. Mas o pastor... Eu não tenho nada a ver com o pastor. Quem está entendendo? Você consegue perceber que o pastor pode falar uma coisa e Jesus falar outra? É o que eu estou te mostrando. Os pastores não falam que Jesus morreu por todos? Fala ou não fala? Corre em Mateus 26, um livro antes. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que Jesus falou. Eu não posso crer mais no pastor do que em Jesus. Mateus 26, olha lá, versículo 27 e 28. Mateus 26, verso 27. Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por quantos? Por muitos. Mas eu vim da Igreja Batista que diz que Jesus tinha morrido por todos. Eu passei na Igreja Batista, onde os pastores falavam que Jesus tinha morrido por todos. Quem já ouviu essa heresia? Como é que fala que Jesus morreu por todos, se ele diz que o sangue é derramado por muitos? Será que Jesus está errado e o pastor está certo? Se estiver escrito, Mateus 26, 28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado, circule na sua Bíblia, por muitos. Derramado para quê? Para remissão de pecados. Está escrito ou não está? Então corre para Colossenses capítulo 1. Já vou voltar em Romanos. Corre lá em Colossenses 1. Olha como que Paulo entendeu isso. Olha como que Paulo entendeu o Mateus 26. Colossenses 1. Corre lá. Colossenses capítulo 1. Olha lá. Versículo 13. Colossenses 1, 13. Paulo disse que nos tirou do poder das trevas. Amém? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Como assim, Paulo? Ao que Jesus disse em Mateus 26, 28. O sangue seria derramado para a remissão dos pecados. O que Paulo escreveu? Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber o quê? O que Jesus disse em Mateus 26, 28. A remissão dos pecados. Ponto final. Está claro ou não está claro? Então Jesus não morreu por todos. Ele morreu por
E esses muitos tiveram a remissão dos pecados. Mas e o Marcos 4, 11 e 12? Não, os que estão de fora, eles ouviram, mas não entenderam, não perceberam, não se converteram e não tiveram seus pecados perdoados. Se alguém crê na Bíblia, Marcos 4, 12. Diga, obrigado, Espírito Santo, por me ensinar a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade é que na terra existem duas sementes, ovelhas e bodes. É só ler Mateus 25. Mateus 25, 46. As ovelhas vão ressurgir para a vida eterna e os bodes para o castigo eterno. Tem duas sementes. Ou Jeremias disse, vaso de honra e vaso de desonra. Jeremias 18. Ou Paulo disse em Romanos 9, vasos de misericórdia e vasos da ira. Ou Jesus disse em Mateus 25, ovelhas e bodes. Não é a mesma coisa. Com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Ficou claro ou não ficou? Então volta lá em Romanos 7, que o tema hoje é Entendendo Romanos 7. Por que eu parei aqui? Por causa do versículo 2. Onde Paulo fala de mulher, mas na verdade ele não está falando de mulher. Onde Paulo fala de marido, mas na verdade ele não está falando de marido. Paulo está usando uma palavra, um termo profético. E por que Paulo... Alguém pode dizer assim, ô pastor, por que Paulo não é mais simples, hein? Nossa, tão difícil entender Paulo. É difícil para os bodes. Para as ovelhas que estão debaixo do apostolado, não tem dificuldade. Por quê? Porque Paulo, Atos 13, era profeta. Fala de um modo profético. Parece difícil, mas não é. Porque Paulo disse que Deus colocou na igreja profetas. Então quem está debaixo do apostolado vai o quê? Vai entender. Quem está debaixo do apostolado vai entender. Você consegue? Está claro ou não está claro? Resumindo, bode não vai entender mesmo. Está claro aí? Por quê? Alô, Marcos 4:11. Eles vão ver e não vai perceber. Eles vão ouvir, mas não vai entender. Por quê? Para que não se convertam. Porque os pecados deles não foram perdoados. E por que não foram perdoados? Romanos 9, 22. Porque são vasos da ira preparados para perdição. Então não teria nem lógica terem sido perdoados. Porque como que vai perdoar quem foi preparado para a perdição? Por isso que não foram perdoados. Está claro ou não está claro? Agora, Paulo usa de um modo profético, a mulher, o marido. Por que ele usa esse modo profético? Por quê? Marcos 4:11, porque tem gente que vai ver e não vai perceber. Tem gente que vai ouvir, mas não vai entender. Paulo não quer que se converte. Bode é bode até o fim da vida. Está entendendo? Digo eu e não o Senhor. É um discernimento. Parece que é um meio para tirar o joio do meio do trigo, sem que o trigo saia junto. Porque Jesus disse o quê? Que não pode arrancar o joio, porque o joio está no meio de quem? Do trigo. Se você arrancar o joio, o que acontece com o trigo? Sai junto. Então esse método que o Espírito Santo revelou a Jesus e a Paulo, parece que é um meio de tirar o joio sem mexer no trigo. Vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum. Vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum. Vamos voltar em Marcos 7. Por exemplo, verso 2. A mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, ela está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei. Sublinha aí. Mas morto o marido. Romanos 7:2, sublinha. Mas morto o marido. Verso 3. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera. É ou não é verdade? Se o marido está vivo e ela se junta a outro marido, vai ser o quê? Adúltera. Se unir-se a outro homem. Mas, sublinha, verso 3. Mas, sublinha, morto o marido, sublinha, está livre da lei. Então diga, eu estou livre da lei. Diga assim, o meu marido morreu.
Diga, eu estou livre da lei. Diga assim, o marido morreu. Qual o nome desse marido que morreu, hein? Moisés. O marido que morreu, Moisés. E qual o nome desse novo marido que nós temos hoje? Cristo. O problema é que tem mulher, eu vou falar de um modo profético agora. Tem mulher que ainda está em adultério. Esse é o problema da mulher. Sabe, a mulher, o problema da mulher hoje é que tem mulher, a maioria das mulheres na terra estão em adultério. Adultério espiritual. Casada com Cristo e tendo Moisés como amante. Encontrando com Moisés de sexta-feira à noite, né? Dá umas fugidinhas com Moisés. Fala para Cristo que vai ali na padaria buscar um pão, mas vai ver Moisés, né? Tem mulher que faz isso. Fala para Cristo, espera um pouquinho que eu vou ali na farmácia, mas vai encontrar com Moisés. Romanos 7, versículo 3. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Diga, graças a Deus eu não estou em adultério. Diga, porque o marido morreu. E eu sou de outro marido. Verso 4. Assim, meus irmãos, ao que prova que era uma parábola, ao que prova que é profético, olha o que prova que era uma comparação. Assim, meus irmãos. Esse assim diz, eu estou fazendo uma comparação. Verso 2, por exemplo. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Porque o marido morreu, Moisés morreu, a lei morreu, acabou a lei, vocês agora pertencem à graça. Vocês são de outro, porque o Moisés morreu, vocês pertencem a outro marido. Os pastores foram fazer teologia e não entenderam isso ainda. Que um marido morreu e pertencemos a outro marido. Eles vão fazer teologia e continuam em adultério. Casados com Cristo, mas tendo Moisés como amante, tendo encontros com Moisés, saindo com Moisés, pulando a cerca com Moisés. Isso é adultério. Se um pastor ensina a mulher a fazer campanha, se o pastor ensina a mulher a fazer corrente de libertação, se o pastor ensina a mulher a fazer algo para ser abençoado, se o pastor ensina a mulher subir no monte, fazer fogueira santa, fazer sacrifício, se o pastor ensina a mulher a fazer isso, o pastor está ensinando a mulher a andar em adultério. É de mulher que eu estou falando? Então vocês estão entendendo. Os pastores foram fazer teologia, não aprenderam nada e voltaram ensinando a mulher a continuar, porque já estavam em adultério diante de Deus. Se for pôr no papel, não podem ser chamados de cristãos. Tem que ser chamado de adúlteros, não de cristãos. Por quê? Cristão é quem está casado com Cristo. E casado com Cristo por quê? Porque o primeiro marido morreu, que era Moisés, que é a lei. Agora você fala que é cristão e está fazendo batismo nas águas, ungindo com óleo, fazendo jejum, subindo no monte, fazendo campanha. Então o marido morreu, mas você arrumou um amante. Isso é adultério. Aos Tessalonicenses, Paulo diz que era apostasia. Aos Romanos, ele fala que é adultério. O profeta é assim mesmo. Ora usa uma palavra, ora usa outra, mas quer dizer a mesma coisa.
Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Diga comigo, o primeiro marido era a lei. Diga, Moisés. Diga, o outro marido é Cristo. A graça. Diga bem forte, é isso que Paulo está falando. Diga, de um modo profético. Aí apareceu um jegue aí no Rio de Janeiro que diz que a Bíblia não é um livro profético. Que a palavra de Deus não é uma palavra profética. Só pode ser um jegue mesmo, filho da perdição, bode. Porque a ovelha, pelo Espírito Santo... Por favor, 1 Coríntios 2. Abra a sua Bíblia. Juju, né? Só pode ser um juju. Jumento. Não pode ser outra coisa. 1 Coríntios 2. Vamos ver o que Paulo diz. Cuidado com o juju, hein? 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Coloca o seu dedo no versículo 12. Você vai ver a prova que a Bíblia é um livro profético. Você vai ver que a palavra de Deus é uma palavra profética. Não é apenas histórica. Porque se for histórico, eu não posso nem ler para mim que eu sou salvo pela graça. Porque Paulo disse isso para os efésios. Eu não sou efésio, eu moro em Santo André, São Paulo, Brasil. Então, se Paulo disse aos efésios, pela graça sois salvos, o que Paulo disse para mim, se eu nasci depois que ele tinha morrido? O que ele disse para mim? Ou quem é que vai dizer para mim? Se para os efésios Paulo disse aquilo, e para mim, quem que vai me falar isso? Quem que vai falar? Então a Bíblia não é um livro histórico. Porque historicamente um dia Paulo disse para os efésios. E o Espírito Santo através da palavra diz isso para mim também. Se não for assim eu preciso de uma outra Bíblia. Se essa ficou no passado eu preciso de uma outra. Se essa palavra aqui, não, isso aqui Paulo disse para eles. E para mim Paulo disse o quê? O que ele disse para mim? Porque eu não estava lá naquele tempo. 1 Coríntios 2,12. Veja na sua Bíblia. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Sublinha aí, ó. Mas o Espírito que provém de Deus. Digam comigo, por que eu recebi o Espírito que provém de Deus? Paulo disse, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então por isso que ele te deu o Espírito Santo. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, como que você ia entender a palavra dele? Como que você ia entender que você é salvo pela graça, gratuitamente? Como que você ia entender isso? Então fica claro que o que Paulo disse aos gentios naquele tempo é a mesma palavra para os gentios de hoje. Porque não vai ter uma outra Bíblia. Amém? Ou só eu entendo isso? Porque se não for assim, eu vou parar de ler a Bíblia. Por que eu quero saber de história? É claro, perde todo o sentido espiritual. Eu fui na escola, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro. Eu fui na escola. Lá tem a aula história, a matéria. Fala do Brasil, fala dos Estados Unidos, descobrimento do Brasil, a história. Se a Bíblia também é um livro histórico, então... Estão percebendo? A Bíblia, tem história na Bíblia? Tem. E Jesus foi para Cafarnaum e depois para Galileia. Isso é história. Mas nessa Bíblia contém palavras proféticas que será preciso ter o Espírito Santo para que possa entendê-las. Está claro ou não está claro? Senão você não é como um livro de história que você estudou na escola. Está claro? Você está entendendo isso aí? Volta lá para o Romanos 7. O tema hoje, entendendo Romanos 7. Cuidado com esses que estão se tornando ateus, hein? Estão se tornando ateus. A verdade é essa. Talvez você não está percebendo, mas estão se tornando ateus. O que é um ateu? Ateu é uma pessoa que fala de Deus, que estuda sobre Deus, mas que não está crendo mais em Deus. Usa até a Bíblia para dizer que Deus não existe, para provar que não era bem assim, que não foi assim. Isso é um ateu. Estão entendendo?
Ateu não é uma pessoa que é satanista. É diferente. Ateu é uma pessoa que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, mas que não crê em Deus. Ele crê na história. Um dia e um dia. Mas ele não crê em Deus. Então, esses pastores ateus vão tirando Deus da jogada. Tira o Espírito Santo da jogada, tira a manifestação do Espírito, tira dons espirituais, vai tirar, porque eles não crê. Vai tirando tudo. Aí a Bíblia fica o quê? Um mero livro histórico. Na verdade, são ateus disfarçados de homens de Deus, que não me engano, porque eu tenho o Espírito Santo. O Espírito não testifica. As pregações e ensinos deles, o Espírito Santo não testifica. Pega bobo que não é guiado pelo Espírito Santo, que não é movido pelo Espírito Santo, pela presença. Então pega porque também é mente oca, só tem letra. Só tem letra. Cuidado com pastores aí disfarçados em ateus, tá? Ou ateus disfarçados em pastores. Porque alguns já se tornaram ateus, já não estão crendo mais em Deus. Um dia eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro, o Espírito Santo mandando falar. Eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro, na igreja de um pastor lá, que está se tornando ateu. Tudo que eu prego, ele vai lá e desprega tudo. Ele fica copiando meus temas. E eu fui pregar na igreja desse pastor um dia, lá no Rio de Janeiro. E o Espírito Santo se manifestou. Você estava lá. Eu tenho testemunhas. Você estava lá, o pastor estava lá. A família do Reinaldo estava lá. Eu fui pregar nessa igreja do pastor no Rio de Janeiro e o Espírito Santo se manifestou. Se manifestou em mim, se manifestou nele, se manifestou na mulher dele, se manifestou em várias ovelhas naquela congregação. O Espírito Santo tomou a igreja, foi uma glória. Hoje o homem fala que não existe mais isso. Mas o Espírito se manifestou nele. Como é que ele fala que não existe, que é besteira, que é coisa da lei, que isso não existe mais? Como que não existe mais se eu estava lá? Eu tenho gravado, eu tenho filmado, eu tenho registrado. O Espírito Santo manifesto nele. Manifesta em mim, manifesto nele. Dons espirituais sendo distribuídos. Como é que o cara fala que não... Se tornou ateu. Estão percebendo? Se tornou ateu. Aí já não é mais comigo, né? Se ele se tornou ateu, eu não tenho nada a ver com isso. Ele está se tornando ateu. Não crê mais no Espírito Santo. Não crê nos dons espirituais. Não crê na manifestação do Espírito Santo. Não crê no mover de Deus. Porque as muitas letras fazem o homem delirar. E fica só na letra, mas não tem nada de espírito. Quem ouve esse homem sabe que não tem nada de espírito. O Espírito não testifica. É só letra. É só letra, só letra, só letra. Não há uma manifestação, não há sinais do Espírito Santo, não há prodígios, não há sinais do Espírito Santo, só letra. Uma letra qualquer um pode ler? Letra qualquer um pode ler, é só ler. O que prova, quer escrever isso? O que prova a existência de Deus não é ensino da letra. Qualquer professor de história consegue, qualquer um que sabe ler, pode começar a ler e falar da Bíblia. No YouTube está cheio. Escreva isso. O que prova a existência de Deus, Hebreus 2,4, são sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Isso é Hebreus 2,4. O que prova a existência de Deus, o que prova que Deus existe, o que prova que Deus está no nosso meio, Hebreus 2,4. São sinais, prodígios, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo. Isso é Hebreus 2,4. Isso é inegável. É Hebreus 2,4. Eu estou dando o endereço. Está claro ou não está claro? Não é meu assunto hoje. Romanos 7, vamos continuar aqui. Romanos 7, versículo 5. Cuidado com ateus que estão disfarçados em pastores. Antes eram pastores, agora se tornaram ateus. Já não crê mais no Espírito Santo, não crê mais na manifestação dos dons espirituais, não crê no mover do Espírito Santo, se tornaram céticos. Romanos 7, verso 5. Quando estávamos na carne, olha o que Paulo disse, hein? Aliás, no versículo 4 não concluí, né? Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Amém, abençoados? Então diga, eu pertenço a outro.
Quem é que ressurgiu dentre os mortos? Foi Paulo? Moisés? Maria? Quem ressurgiu dentre os mortos? Cristo. Cristo Jesus. É a Ele que nós pertencemos. Amém? Não a Moisés. Não a lei. Contrário de Moisés é Cristo. Contrário da lei é a graça. Nós pertencemos a outro, a Cristo. Pertencemos a outra aliança, a graça. Amém? Romanos 7,5. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela... Esse é o problema de uma igreja da lei. Uma igreja da lei que prega obras da lei, realça o quê? A carne. Olha lá, olha lá. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela lei. A lei foi dada para a carne. O jejum é lei. Já viu o Espírito fazer jejum? Quem é que faz jejum? É a carne. Então Romanos 7,5. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados realçadas pela lei operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Sublinha, diga, mas agora estamos livres da lei. Diga isso. Sublinha aí, ó. Mas agora quer dizer o quê? Na graça. Romanos 7,6. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Sublinha. A fim de servirmos em novidade de espírito e não como esses ateus aí, ó, na velhice da letra. Ateus formando ateus, pessoas que não conhecem a manifestação do Espírito Santo, pessoas que não sentem a presença de Deus, porque foram tirando tudo, pessoas que não sabem o que são dons espirituais, porque é mais fácil falar uma frase, não existe mais dons, do que ensinar os 9 dons, um por vez. É muito mais fácil falar que o Apocalipse é um livro mentiroso. É muito mais fácil falar que o Apocalipse é um jornal velho do que ensinar versículo por versículo. É muito mais fácil falar essas frases, esses jargões. Estão entendendo? O que não é verdade. Trocam a revelação por frases. Isso é uma blasfêmia tremenda, né? Falar que o livro de Apocalipse é um livro mentiroso. Você quer mais blasfêmia que isso? Mas tal homem falou isso. Eu não tenho essa coragem. Ou essa estupidez. Ou essa insensatez. De falar que um livro da palavra de Deus é um livro mentiroso. Eu não tenho essa estupidez. Eu não consigo. Graças a Deus que eu não consigo. Há um temor de Deus sobre mim. Eu não posso falar isso aí. Para quem chegou a falar que Jesus é Lúcifer, o que você espera de uma pessoa dessa? Para quem chegou a falar que Jesus é o próprio Lúcifer, o que você espera de uma pessoa dessa? Romanos 7, versículo 6. A fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Claro que não, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. O que Paulo está dizendo? Quando o Abraão estava na terra com Isaac, Jacó e José, não tinha lei, não tinham consciência do pecado. Mas o pecado já existia. Mas não havia condenação. Por quê? Porque não havia lei. É o que Paulo está falando aqui, ó. Romanos 7, 7. Eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a consciência da lei, se não dissesse, não cobiçarás. Você está cobiçando, hein? É claro, eu nem sabia o que era isso. Você falou para eu não cobiçar, eu estou vendo o que é isso. Pegou? O homem é safado, né? Fica olhando para a mulher. Mas se nunca falasse isso, o homem nunca seria o safado. Porque ele não está sabendo de nada. Você vê um boi olhando para uma vaca? Você vê um galo olhando para uma galinha? Você vê um gato olhando para uma gata? Você não vê, porque eles não têm o quê? Consciência. Mas a lei, o que a lei faz? Ativa o quê? A consciência. Não roubarás. O que o homem faz? Rouba. Não matarás. O que o homem faz? Mata. Não furtarás. O que o homem faz? Furta. Não cobiçarás. O que o homem faz? Essa é a lei. Quem entendeu? É isso que Paulo está falando.
Quer ver ficar legal? É que você já está malicioso, com você não funciona mais. Tem que ser com quem é virgem ainda. Vocês não dá mais, a gente não dá mais, já estamos, a malícia da carne já entrou. Tem que ser com pessoas virgens, ou seja, pega uma criança que nasceu, coloca ele na selva. E coloca maquinários, robôs, para ir alimentar essa criança. E a criança vai crescer lá. Ela não vai ter consciência de pecado. Vai andar nu, perto de você, igual o índio. Você vê que o índio não tem vergonha. Você vê as mulheres nuas. Nua. E não tem vergonha. Não fica com vergonha, anda do seu lado, senta com as pernas abertas. Não tem vergonha nenhuma, porque não estou fazendo nada de mal, só sentei. E se é um paulista? Nossa, olha como que ela sentou. Olha as pernas tudo abertas. Então, lá não tem isso. Está entendendo? O homem adulto anda, tudo, não está nem aí. A mulher também não está, porque não tem a consciência. Isso lá. O índio, no meio do mato da floresta. Mas você pega uma pessoa da cidade, olha só. Porque alguém lá atrás ativou. Quem está entendendo? Bom, apesar que Deus fez isso também, né? Ô Adão, olha, está vendo aquelas árvores ali? Daquelas ali você não come. Daquelas, aquela você não come, hein? Tá bom? Aquela lá você não come. Você está vendo aquela? Tô. Aquela você não come. Deus. Aí o anjo, Senhor, o que ele fez? Deus falou assim, ele vai comer, vai vendo, ele vai comer. Adão, aquela ali você não come, hein? O que o Adão fez? Foi comer daquela, ele foi comer daquela lá. De propósito, Deus, o que Deus fez? Ativou a mente dele, provando que Adão não tinha livre-arbítrio. Adão não pecou porque ele quis pecar. Eu vou pecar, vou desobedecer a Deus porque eu sou o cara. Não. Deus ativou nele o desejo. Está claro aí? Por isso que Paulo disse em Colossenses 1,16, tudo foi feito por ele e para ele. Quer principados, quer potestades, coisas visíveis, invisíveis, coisas no céu, na terra. Tudo foi feito por ele e para ele. Traduzindo, Deus é soberano e age como tal. Não, eu não creio em predestinação, não. Eu tenho livre-arbítrio. Você conheceu alguém que também tinha livre-arbítrio? O Zé tinha livre-arbítrio. E cadê ele? Ele morreu. Então por que ele não escolheu ficar vivo? Se ele tinha livre-arbítrio? Me responde essa. Já que você tem livre-arbítrio, por que você escolheu? Você não escolheu viver. Olha a sua filha criancinha que vai ficar para trás, sua mulher. Mas por que você não escolheu viver? Já que você tem livre-arbítrio. Aí os ateus têm que me engolir, fica quietinho, né? O cara é ateu enquanto o avião não está caindo, né? Porque quando o avião está, ai meu Deus do céu! Mas você não é ateu. Não, sou ateu, graças a Deus. Romanos 7, versículo 8. Romanos 7, 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, olha lá. Está entendendo? Paulo está citando o antes da lei e a lei. Antes da lei. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. O pecado quando? Antes da lei. Mas o que tem o pecado? Não, ele tomou ocasião, ele ficou forte por causa da lei, por causa do mandamento. Ele operou em mim todo o desejo, malícia, concupiscência. Por quê? Sublinha aí, Pois sem a lei estava o quê? Então sublinha aí, sem a lei. O Adão estava antes da lei, o pecado existia, mas o pecado estava morto. Aí a lei chegou, o pecado reviveu, ficou fortão. E ele começou a chamar todo mundo de pecador, está quebrando a lei. Mas e quando não tinha lei? Como que vai ser pecador se não tem lei? Por isso que Paulo disse em Gálatas 3 que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Eu adoro essa palavra, Gálatas 3. Por que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão? Porque Abraão não estava debaixo da lei. Ele ouvia boas novas
Gênesis 12, Abraão, sai da tua parentela e te farei uma nação, e blá, 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 blá. O Abraão saiu e prosperou e ficou rico. Não tinha nada de pecado, olha o diabo na sua vida, olha o demônio. Não tinha essas coisas. Era antes da lei. Aí a lei chegou. Aí arrumaram o diabo, arrumaram o demônio. Aí já começaram a falar que é um pecador, que vai para o inferno. E tudo isso você conhece. Só que também depois a lei terminou. Começou a graça. Mas os evangélicos parece que gostaram mais da lei. Continuaram na lei. Porque a lei dá dinheiro, né? Olha o diabo na sua vida. Pastor, o que eu faço para me livrar desse diabo? Comece a partir de hoje, 7 semanas, 7 sexta-feiras, não pode perder, hein? Traga o seu sacrifício para que esse diabo saia da sua vida. Esse diabo, ele tem que sair da sua vida. Olha, eu vou fazer que esse diabo saia da sua vida. Ele vai ter que sair da sua vida, esse diabo. Você não vai ver mais esse diabo, hein? Só que eles tiram o diabo, mas deixam uma cordinha amarrada no pé dele. Depois de um mês, puxa o diabo de novo. Olha o diabo aí, pastor, o que eu faço? Vamos fazer mais campanha, mas o diabo, lembra que o Pedro disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugiu, mas voltou. Nós vamos resistir a ele. Sai! 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 Para nunca mais voltar. Como é que você está? Estou me sentindo bem, estou legal. Tá bom. Passa uma semana. Pastor, eu estou desempregado. É o diabo, ele voltou. Vamos fazer a campanha de novo porque o diabo voltou. E esse diabo nunca sai de verdade. Porque, na verdade, Hebreus 2,14, esse diabo foi aniquilado. O pastor apenas usa o quê? Uma fortaleza na mente das pessoas, né? Para manter as pessoas aprisionadas ao sistema. Porque se o pastor lesse Gálatas 5, verso 1, todos iam entender que Cristo já libertou eles. Então, se Cristo libertou, não precisaria fazer a campanha de libertação, porque o diabo já foi aniquilado. Então, o pastor não lê esses textos para manter a mente aprisionada. Quem entendeu a jogada do sistema? Quem entendeu? Meu pai falava, enquanto existir trouxa, Universal não passa fome. Aliás, malandro não passa fome. Os caras compraram até uma rede de televisão. A Igreja Católica é multimilionária. Mas como que eles conseguiram? É só não tirar o pecado da mente das pessoas. A pessoa nasce, cresce, fica velha e depois morre crendo piamente que são pecadores. Se você tirar o pecado da mente dela, aí ela não... Aí, né? Como é que vai vender vela? Como é que faz com a fábrica de vela, a fábrica de crucifixo, a fábrica de imagens? Como é que faz com tudo isso aí? Vai acabar só porque o pastor Marcos está pregando a graça e o justo vive pela fé? Que se lasque essa fé e essa graça aí, meu. E minha firma aqui de vela? E minha firma aqui de imagens? Como é que eu vou fazer com a minha firma de imagens? Então não vamos falar isso aí não, tá? Não, tá bom, então não falem. Vamos fazer um acordo aqui. Tá bom, fechado. Não falem. Não vou fechar a fábrica de vela. Aí o outro se falar, minha fábrica de crucifixo vai para água abaixo. Aí eu não vou. Como é que eu vou viver? O meu Jaguar, e minha Audi, minha BMW. Não, eu preciso vender crucifixo. Eu preciso vender fitinha. Eu preciso vender vela. Eu preciso vender... Então não fala. Tá bom, um acordo, fechado. Tá aqui, ó. Esse é o sistema religioso. E depois desse veio o sistema evangélico. E infelizmente, partindo do Rio de Janeiro, estão criando um sistema em graça. Veio o sistema católico, veio o sistema evangélico, e infelizmente, partindo do Rio de Janeiro, estão criando um sistema em graça, cujo mesmo, com orgulho, não faço parte. E não farei. Tenho nojo de vocês. Grupinho de pessoas fechadas, que quem não pensa como eles, está fora. Quem não crê como eles, está fora. Que graça é nós. Isso é um sistema. Também. Isso é um sistema. Lamentável. Eu pensei que não teria isso, eu pensei que não veria isso. Lamentável, infelizmente. Não faço parte desse sistema, hein? Eu não faço parte e não farei. Aconteça o que acontecer.
Romanos 7, versículo 8. Mas o pecado tomando ocasião... E o MGA está chegando no Rio de Janeiro, hein? Amém, irmãos? Amém. Acabar com essa palhaçada aí, né? De que Jesus já voltou. E, né? Vamos acabar com essas mentiradas tudo, com essas heresias tudo aí. Amém, abençoados? Amém. Porque aqui no MGA é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Amém, irmãos? Romanos 7, verso 8. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Verso 9. Outrora eu vivia sem lei. Olha que legal Paulo falar isso. Eu não estava nem sabendo de nada, eu ia para os bailes, eu dançava flashback, sabe? Tal, surfava na prancha, na praia, eu andava com os motoqueiros cabeludos, tal. Eu vivia sem lei. Mas aí eu fui para uma igreja evangélica, aceitei Jesus. Surf é do diabo. Jogar bola é do diabo. Televisão é do diabo. Isso é do diabo, aquilo é do diabo. Então, Romanos 7, verso 9. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento que eu tinha que fazer jejum, porque eu era um pecador, senão eu não ia ser salvo. Então, quando veio o mandamento... Romanos 7, 9, reviveu o pecado e eu morri. O que ele quis dizer com morrer? Tirou a vida. Quem está entendendo? As pessoas são normais. Está trabalhando, está passeando, está viajando, tem a família, tem os parentes. Aí ela vai para uma igreja da lei e aceita Jesus. Pior se for testemunho de Jeová. Aí é pior. Não pode cantar parabéns a você. Parabéns não pode cantar. Testemunho de Jeová. Vou num casamento. Não. Casamento não pode ir em casamento. E por aí vai. Essa é a linhagem do testemunho de Jeová. Não canta parabéns a você. Bom, então tá bom. Então eu vou na escola, né? Educação física. Ouviram do IP. Não pode cantar o hino nacional. Não pode cantar. Bom, eu estou fazendo 18 anos esse mês, eu vou me alistar. Não pode servir tiro de guerra, exército, não pode. Isso é ser testemunho de Jeová. Para quem não sabe. Minha filha está morrendo, eu preciso... doutor, o que tem que fazer? Sua filha só tem um jeito. O seu sangue, qual que é o seu sangue? O meu sangue estava... o seu sangue é compatível. Se o senhor doar o sangue, ela não vai morrer. Não. Testemunho de Jeová não pode doar sangue. O sangue é a vida. É vida mesmo, minha filha vai morrer. Não pode doar. Mas ela vai morrer. Deixa morrer. Deus está no controle de tudo. Que seita diabólica, hein? Isso é testemunho de Jeová. Então a pessoa está numa vida normal. Trabalha, viaja... família, parentes. Quando aceita Jesus, acabou. Eu fui no aniversário que me chamaram, chegou lá, tinha um batistão. Batistão, bem batistão mesmo. Um aniversário de criança. Criança alegre, feliz, bexiga. Não é assim o aniversário? E todo mundo cantando e se alegrando, e o batistão. Isso é o que a lei faz. Um irmão veio até mim e falou assim, que ele estava numa igreja da lei, e ele sempre via uma irmã engrungidinha assim, cabisbaixa, sempre engrungidinha, cabisbaixa, e era uma vez, era duas, e ele falou, um dia eu vou falar com essa irmã. Eu estou vendo que ela está sofrendo muito, a cara dela mostra que ela está sofrendo, não sei se ela está com dor, se é uma doença, uma enfermidade, um dia eu vou falar com ela. E ele disse que ele encontrava com ela, e até que um dia ele falou, vou falar com ela. E a irmã engrungida, cara, sabe aquela... Aí ele falou, vou falar com ela. Falou, irmã, tudo bem com a senhora? O que a senhora tem, irmã? Que eu sempre vejo a senhora engrungidinha assim, com a cara sempre triste e tal. O que está acontecendo? O que a senhora tem? Eu posso ajudar alguma coisa? Não, irmão, é que eu sou crente. Aquele irmão falou, nossa... Ele está pensando que o cara precisava de uma cesta básica, de uma oração, de uma roupa. Eu estava com uma dor aqui, passar uma pomada nela. Não, sabe o que ela falou? Que ela estava com a cara feia. Sabe o que era? Que ela era crente. Isso é o que o sistema faz com as pessoas.
Então, Romanos 7, verso 9. Outrora eu vivia sem lei, mas quando eu aceitei Jesus, agora eu não posso mais ir no aniversário, eu não posso ir num casamento, eu não posso mais ir ter com meus amigos. Um dia um irmão da lei me encontrou, ele me viu de dia, eu nem vi ele. Aí quando foi de noite, ele me encontrou, ele falou assim, ué, ô pastor, você está desviado? Eu não estou sabendo de nada. Eu falei, não irmão, por quê? O que foi? Ué, eu vi você hoje andando de moto. Você acredita que ele me falou isso? Você acredita? Você acredita? Falou se eu estava desviado porque ele me viu andando de moto. Vocês estão vendo a mente do evangélico tradicional? Quando a pessoa... Na verdade, você tem caneta? Quem tem caneta aí? Na verdade, aceitar Jesus, na verdade não é aceitar Jesus. É aceitar um sistema. Está claro ou não está claro? Quem é que não aceita Jesus? Bom, salvador, benigno, maravilhoso, conselheiro. Quem é que não aceita Jesus? O problema é que não está aceitando Jesus, está aceitando um sistema. Agora que você se batizou não pode mais, hein? Não olha. Você agora é crente, você é batizado. Não, olha como você anda, não pode mais andar daquele jeito, você tem que mudar o seu andar. Então o sistema vai moldando a pessoa. É ou não é verdade? Então Romanos 7,9. Romanos 7,9. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida. Olha lá, faça o jejum de 3 meses. Romanos 7,10. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Pô, eu estava vivendo legal, agora o diabo está se levantando contra mim. Quando eu estava na Igreja Batista, em 1991, o pastor falou assim, ô irmão Marcos, já marcou o batismo? Marcou. Agora o diabo vai se levantar contra você, hein? Agora fica... Falei, pastor, para de mim, eu estou morrendo de medo. Começou a me ameaçar. Comecei a ficar com medo. Eu não estou sabendo de nada. Eu chego na igreja, quem quer aceitar Jesus? Eu aceitei Jesus. O batismo dia 20, hein? Tá bom. Aí o pastor chega em mim, já marcou o batismo? Eu estou na inocência. Já. Agora você está perdido, o diabo vai se levantar contra você. Eu falei, eu vou voltar para trás. Não dá para desaceitar Jesus? Porque eu estava quieto, agora o diabo vai se levantar contra mim. Eu estava quieto na minha vida. Eu estava vivendo minha vida legal, agora o diabo vai se levantar. E no dia do batismo, não é assim? É ou não é assim? No dia do batismo, o diabo vai ficar furioso. E eu comecei a falar, pastor, você está me assustando, pastor, para. Esse é o sistema. A graça é assim? Você vê uma ovelha, abençoado, há anjos em seu favor. Glória a Deus pela sua vida. Você é mais do que vencedor. Todas as coisas colaboram para o seu bem. Não é assim? E na lei? Você vai se batizar? Está perdido. Você vai ver como o diabo vai se levantar contra você. Ele está furioso com você. E eu... Você sabia que é assim? É assim mesmo. Romanos 7, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. Putz, eu pensei que ia aceitar Jesus e ia ficar legal. Agora fala que o diabo vai se levantar contra mim, que ele está furioso comigo. Me enganaram. Pô, onde eu vim parar? Romanos 7, verso 11. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Eu estou pior agora. Agora que eu aceitei Jesus, eu estou pior. Não, por quê? Não, qualquer coisa eu vou para o inferno. Antes não. Antes eu nem ia. Agora qualquer coisa eu já vou. Antes eu não estava nem sabendo sobre salvação. Agora, Jesus voltar, você não vai subir, você vai ficar. Perdeu a salvação. Então está pior. Me enganou. Me matou. Romanos 7, versículo 12. Portanto, Romanos 7, 12. O tema hoje, entendendo Romanos 7. Romanos 7, 12. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. É a palavra de Deus. Romanos 7, 13. Logo, tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Qual que é o problema da lei?
Aqui, ó. Mas o pecado, sublinha aí mais o pecado. O problema da lei não é os mandamentos. Tem caneta aí, abençoado? Por favor, eu preciso que você escreva isso. Diga comigo, o problema da lei não é os mandamentos. Nem as ordenanças. Diga, o problema da lei é o pecado. Ficou claro? É o que Paulo está explicando em Romanos 7. O problema da lei é o pecado. Romanos 7,13. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Seu pecador, desse jeito não tem como você ir para o céu nunca, vai para o inferno mesmo. Pecador, você é um pecador, todos somos pecadores. Então o assunto da lei é o pecado, e logo o pecado se torna excessivamente maligno. Caramba, eu estava quieto, agora eu sou tudo isso, você está falando aí? Caramba, meu. Você que veio da Batista, alguém aqui já viu aquele folhetinho amarelinho? 3 leis espirituais, 7 leis espirituais, 4 leis espirituais, acho que é 4. Alguém lembra aqui? 4 leis espirituais da Batista, folhetinho amarelo. O objetivo do folhetim é te provar que você é um pecador, te convencer que você é um pecador. Você está vivendo a sua vida, você não sabe de nada, é uma pessoa trabalhadora, honesta, sincera, verdadeira, justa, bem casado, tudo legal. Aí te dão um folhetim daquele. O objetivo é te provar que você é um pecador miserável. Até que te convence que você é um pecador. E aí já acaba com a sua vida. Aí a moral vai lá embaixo, você é um pecador miserável, desgraçado. Esse é o problema da lei. O pecado. Mas quando se conhece a graça, se conhece também Hebreus 9:26, que diz que Jesus, pela sua morte, aniquilou o pecado. Aí, ó, digam, graças a Deus. Aí sai o peso, sai o jugo, sai a condenação. Mas se não conhecer a graça, fica o peso, fica o jugo, fica a condenação. Vê se você acha um evangélico feliz, tudo carrancudo, tudo cara feia, por causa do pecado. Irmão, o pecado. Irmão, o pecado. O pecado, 50 anos, o pecado. Como é que fica o rosto da pessoa? Pesado. Claro, o pecado. Romanos 7, versículo 14. Bem sabemos que a lei é espiritual. Claro, é a palavra de Deus. Vocês estão percebendo que o problema não é a lei, mas o pecado. Só que a lei, ela mostra o pecado. O problema não é a lei, é o pecado. Só que a lei mostra o pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz, Romanos 10:4, e o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque você não tinha como viver feliz. O que diz Romanos 6? Volta aí. Romanos 6:4. Olha Romanos 6:4. De sorte, Romanos 6:4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também como? Em novidade de vida, uma vida nova. Mas por que vida nova? Porque tirou o pecado. Agora, numa igreja evangélica tradicional, nunca tira o pecado. Como é que vai viver em novidade de vida se o pecado está lá com o dedo apontando, condenando? Como é que vai viver uma vida nova? Não tem como. Agora, por que você é feliz em graça? Diga bem forte, porque não há pecado, Jesus tirou o pecado. E se não há pecado, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga, Abba, Pai. Por que nenhuma condenação há? Porque não há pecado. Palmas ao Espírito Santo. Não há condenação porque não há pecado. Vamos terminar com Romanos 7. Romanos 7:14. Mas bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Eu não estava nem sabendo de nada. Eu recebi a lei, agora eu sou escravo do pecado. Romanos 7,
verso 15. O que faço, não entendo. Pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Diga assim, o que está acontecendo com Paulo? Gálatas 5,17. A luta da carne contra o Espírito. Está claro ou não está claro? Lê de novo. Romanos 7,15. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço. Se você quer, por que você não faz? Não consigo fazer. Por quê? O que eu aborreço é isso que eu faço. Por quê? Gálatas 5,17. A carne luta contra o espírito contra a carne. Alô? A luta não é contra o diabo, irmão. O que as igrejas na terra falam? Que quem que é o seu inimigo? Fala ou não fala? Mas na verdade o seu inimigo é a sua carne. Então, sinal que entendeu. Olha lá, Romanos 7,15. O que faço eu não entendo, pois o que quero. Pô, se você quer, por que você não faz? Isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, se você odeia, você aborrece, então não faz. Não tem jeito. O que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, Romanos 7,16, consinto com a lei que é boa. Então coloca um cabresto em mim, porque eu estou fazendo o que eu não quero, então a lei é boa pra caramba. Me dá aí 1 ano de jejum, pelo menos eu não olho mais para as mulheres na rua. Se fosse assim tão fácil. Vai ficar pior. Porque Paulo disse em Romanos 4 que a lei opera a ira. 1 ano em jejum, quando ele vê uma mulher, ele vai até bater nela de tanta raiva. Porque ele vai estar castigando a carne dele e o desejo não saiu, não passa. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo disse que o pecado é excessivamente maligno. Caramba, eu estava quieto e agora eu comecei a fazer jejum e agora eu estou nervoso. Alô, você nunca vê ninguém em jejum calmo. Porque a lei opera a ira. Ele está cumprindo a lei. Quando você faz a lei e vive da lei, o que acontece? Você fica nervoso. O irmão me ligou esses dias brabo. Quer dizer então que ele é salvo igual eu, então onde você viu? Eu falei, calma, irmão, calma. Ele não entendeu o Mateus 20. Ele quis dizer o seguinte, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus e me batizei. E ele que não aceitou nem batizou é salvo também? Onde você viu? Falei, mas Mateus capítulo 20, um chegou de manhã, quando foi à tarde recebeu. O outro chegou meio-dia, quando chegou à tarde recebeu. Esse chegou faz 15 minutos e já recebeu também. O cara ficou cuspindo fogo. Digam todos comigo, o que eu posso fazer? Se Jesus é bom. Mateus capítulo 20. O cara ficou bravo comigo porque Jesus é mole, ele veio descontar em mim. Me ligou bravo pra caramba. Ligou, onde se viu? Quer dizer então que ele é salvo que nem eu, estou aqui. Falei, irmão, não tem nada a ver que Jesus é bom. Diga glória a Deus. Romanos 7,16. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, olha o que Paulo entendeu, olha a conclusão dele. Romanos 7,17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso. Maldito pecado que habita em mim. Quando eu não sabia de nada, eu não tinha essa consciência. Então o problema não é a lei. Paulo diz que a lei é boa, santa, justa. O problema é o pecado, que quando você vive debaixo da lei, a lei fala assim para você, olha o pecado aqui, Aí estragou tudo. Quem está entendendo? Mas a graça tirou o pecado. Aí você pode reinar em vida, sem impedimento algum. Terminando, Romanos 7, verso 18. Paulo falou, eu sei que em mim, Romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É essa a conclusão que todo cristão tem que chegar. Você não tem que se sentir um pecador diante de Deus. Você tem que arregar, você tem que reconhecer que na sua carne não habita bem algum. É só isso que você tem que reconhecer. Alguém aqui já entendeu isso? Ou você está achando que você é o super crente?
Não, eu não, pastor. Não, eu não. Eu, pastor, eu. Eu o quê, irmão? Eu o quê? Romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Como assim, Paulo? Romanos 7,19. Pois não faço o bem que quero. Mas por que você não faz? Porque eu não consigo. Romanos 7,19. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O cara me fecha com o carro na rua, ao invés de eu falar assim, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Não. Você faz o que você não quer. O que você quer, você não consegue fazer. Ah, pastor, o cara me fechou, pastor, me jogou, e você quer que eu fale glória a Deus? Não, eu não quero nada, irmão. Eu só quero que você entenda que na sua carne não habita bem algum. Que você é como eu e como Paulo. Nós não conseguimos fazer o bem, porque o mal está na nossa carne. Só isso que eu quero que você entenda. Porque senão você vai ser um crente, santão, super crente. E não existe super crente. Todos nós temos falhas, temos defeitos, temos imperfeições. Não se condene, não se culpe se alguém te fechar e você não consegue falar, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Não se culpe se você não conseguir fazer isso. Paulo também não conseguia, nem eu. Nossa, pastor, nem você. Mas você achou que eu era um super crente? Eu sou de carne. Tá claro aí? Nossa, pastor, eu achava que quando você pegava o metrô e o trem, as pessoas pisavam no seu dedão com a unha encravada e você falava, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Não está nem doendo, pode pisar de novo. Não, eu não consigo fazer isso ainda. Eu fico irado. E não é coisa do outro mundo, isso é normal. Por causa da minha carne. Só se você entendeu. Terminando, Romanos 7,19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas quem? O diabo? Quem? O pecado que habita em mim. Não tem jeito de tirar esse pecado, hein? Pastor, mas o pecado não foi aniquilado? Ah, o de Adão foi. Foi cravado na cruz. Mas as obras, a natureza carnal, isso não tem Jesus que aniquile, irmão. Isso não tem quem aniquile isso aí. Se juntar um polonês com um espanhol, você vai ver o que é diabo mesmo, hein? Quando junta um pernambucano com um cearense, sai uma coisa que eu não sei nem te dizer. De tão brabo que fica. Você está vendo? Você está vendo que não é o diabo? Você está vendo que não é o diabo? Não é brincadeira não, irmão. Romanos 7, vamos terminar? Romanos 7,20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí olha a conclusão de Paulo. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem... E agora, o que eu vou fazer? Bispo Macedo mandou fazer uma campanha de libertação do mal, que ele vai tirar o mal que está na minha vida. Então Paulo devia ter ido lá na Universal, para tirar o mal que estava na vida dele. Sim ou não? Ué, não tem esse negócio de tirar, vem aqui que vamos tirar o mal. Não tem esse negócio aí de tirar o mal que está na sua vida? E quem é que tirou o mal que estava na vida de Paulo? Você está me entendendo? Só tem um jeito de tirar o mal da sua vida. Te matando. Aí eu acabo com o mal na sua vida. Tá claro aí? Só tem um jeito de tirar esse mal. Tem caneta aí? A carne não muda com oração. Tem caneta aí? A carne nunca se converte. Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne não se sujeita à lei de Deus. Romanos capítulo 8.
Só tem um jeito de tirar esse mal da sua vida: te matando. Porque aí não vai existir mais a sua carne. Porque no Espírito, Filipenses 3, você é perfeito. Mas na carne, essa coisa que eu estou vendo aí. O que Jesus disse em João 6? Que a carne para nada... Tem uma outra versão: para nada presta e para nada serve. Qual que você quer? Aqui para nada presta ou aqui para nada serve? João capítulo 6. Quem é que está entendendo, hein? Vamos terminar? Romanos 7, verso 22. Romanos 7, 22. Agora, segundo o homem interior, que é o Espírito, o que Paulo diz? Eu tenho prazer na lei de Deus. Está claro ou não está claro? Porque o Espírito é o quê? Tu és perfeito. O Espírito é o quê? Perfeito e aperfeiçoado para sempre. E a carne? A carne não tem jeito. Romanos 7, 22. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Nossa, eu entendo que é errado, quando eu vou ver, já fiz. Quem fez? A minha mão. Meus pés me levou. Meu olho fez eu ver. Quando eu fui ver, minha boca já tinha falado. Os membros. Quem está entendendo? O que Paulo está dizendo aqui? Uma batalha. Os membros fazem aquilo que o entendimento dele diz que é errado. E ele não conseguia dominar essas coisas. Não é para deixar o cara louco? Mas o Bispo Macedo foi um cabra safado. Pegou e vamos fazer a campanha. E vamos fazer a campanha. E a carne continua a carne, com campanha sem campanha. Só que a carne continua a carne, ele continua se enriquecendo. Quem entendeu? Porque a carne nunca vai mudar. A carne nunca vai se converter. Entenderam? Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está na minha carne, está nos meus membros, na minha mão. Quando eu vou ver, eu já peguei, no meu olho eu já olhei, na minha boca eu já falei. Não era para cheirar, eu senti o cheiro. Não era para ir andar, quando fui ver, eu já estava lá. 24. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do diabo? Não, do diabo Jesus se livrou. Hebreus 2,14, quando ele morreu na cruz. Quem me livrará do quê? Do corpo desta morte. Nosso espírito morre? Não. Nossa alma morre? Não. Quem é que morre? O corpo, a carne. Quem me livrará desse corpo? Porque meu entendimento fala, vai. Minha mão não vai? Meu entendimento fala assim, não vai, não pega. Quando eu vou ver, meu membro já pegou. Então eu sou um miserável, estou perdido. Verso 24. Quem vai me livrar desse corpo aqui? Quem? Não tem jeito, eu sou apóstolo, sou profeta. Eu sou um miserável, quem vai me livrar desse corpo? Eu não quero olhar quando eu estou olhando. Eu não quero pensar quando eu estou pensando. Eu não quero pegar quando eu vou ver, estou com as duas mãos pegando. Quem vai me livrar desse corpo? Meu entendimento batalha contra meus membros. Quem está entendendo? Para terminar, Romanos 7, 25. Dou graças a Deus. Eu sinto Paulo dando um suspiro. Tipo assim, ó. Depois do verso 24. Quem me livrará do corpo da morte? Ele vai assim, ó. Dou graças a Deus. Romanos 7, 25. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Por quê? De sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas o outro lado da moeda não tem jeito, tá? Com a carne, a lei do pecado. Ou seja, eu faço aquilo que não deveria fazer. Então não faz. Eu vou ter que voltar todos os versos aqui que não consegue fazer, que não vou voltar tudo de novo, não. Ficou claro ou não ficou claro? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus, porque o tema hoje foi Entendendo Romanos 7. E até a próxima. Graça e paz.